Olá, tudo bem? José Antônio Milagre, advogado especialista em direito digital e crimes cibernéticos. Gustavo Lima com mandado de prisão. Por que a Justiça de Pernambuco decretou na segunda-feira 23 a prisão do cantor Gustavo Lima? Essa é uma questão que muitos colocam e eu quero aqui esclarecer para vocês por que isso foi determinado. Todos nós sabemos que existe uma operação em andamento que visa coibir e repreender aqueles que utilizaram das bets dos jogos online para lavagem de dinheiro, denominada Operação Integration. Dentre as pessoas que foram detidas, presas, está a Deolane Bezerra, como foi decidido, e ao que parece, conforme a Polícia Civil foi investigando e ocorreu uma manifestação, uma recomendação do Ministério Público para que, neste sentido, ocorresse a prisão preventiva do Gustavo Lima, à medida em que, em tese, Gustavo Lima teria, isso vai ser investigado, abrigado foragidos a manter transações financeiras suspeitas com eles, demonstra desrespeito nesse sentido à decisão da Justiça e levanta dúvidas sobre o seu envolvimento nesta atividade criminosa. Esse juiz, então, informa que numa viagem à Grécia, o avião que transportou o cantor e outros investigados pode ter deixado 2 deles no exterior, o que reforça a gravidade do caso e a necessidade de uma investigação aprofundada, evidenciando a cumplicidade do cantor com criminosos e ameaça a integridade do sistema judicial. Então, neste sentido, a juíza Andréa Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, diz que reforça a gravidade e a necessidade de uma investigação minuciosa e determina então essa ORCRIM que determina então a prisão do Gustavo Lima para investigar essas organizações criminosas que teriam movimentado bilhões de reais provenientes de jogos online e lavagem de dinheiro. Essa é a matéria que acaba de ser publicada aqui no G1 de Pernambuco. Justiça decreta a prisão de Gustavo Lima em operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Cantor é um dos alvos da Operação Integration, que prendeu Deolane, e foi o Tribunal de Justiça que decretou a prisão. A decisão foi tomada em meio a investigações na Operação Integration. Segundo a juíza da 12ª Vara Criminal do Recife, a conivência do Gustavo Lima com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua impunidade em um contexto de grave criminalidade. E nesse sentido, para embasar a sua justificativa, a decisão citou Gustavo Lima deu guarida a foragidos e cita uma viagem que o cantor teria feito. Então, neste sentido, foi decretado a prisão preventiva de Gustavo Lima. E a questão que se coloca aqui é para lembrar um pouquinho desse caso, né? Em julho deste ano nós tivemos lá Deolane Bezerra, que abriu empresas de apostas com capital de 30 milhões. Em 4 de setembro a empresária influenciadora foi presa na Operação Integration, deflagrada contra uma quadrilha suspeita de movimentar 3 bi num esquema de lavagem de dinheiro. A justiça determinou o bloqueio de 20 milhões de Deolane e 14 milhões da empresa dela para lavagem de dinheiro, por lavagem de dinheiro. Na delegacia, a influenciadora afirmou que sua renda é de 1,5 milhão. Além de Deolane, foram presas mais 10 pessoas suspeitas de integrar o esquema, incluído o empresário Darwin Henrique Silva, dono da casa de apostas da Sorte, e a esposa dele. Em depoimento, após ser presa, Deolane confirmou que comprou um carro de luxo de Darwin, uma Lamborghini, por 3,85 milhões. A Polícia Civil, os pagamentos à vista pela compra pela venda dos carros, feitas pela empresa e pelo empresário, geraram indícios de que houve lavagem de dinheiro proveniente do jogo de bicho e apostas esportivas. No dia 4, após a prisão, Deolane escreveu uma carta publicada no Instagram dizendo que está sofrendo uma grave injustiça e que ela e a família são vítimas de preconceito e lamentou a prisão. Segundo a Polícia Civil, a Justiça decretou sequestro de bens de vários alvos, incluindo aeronaves e carros de luxo, bloqueio de ativos no valor de 2 bilhões. Ao todo, a polícia solicitou 3 bilhões fossem bloqueados. Dia 9 de setembro, Deolane deixou a cadeia. Antes mesmo de entrar no carro, falou com a imprensa. No dia 9 de setembro, uma nova carta escrita foi publicada no Instagram. No dia 10 de setembro, Deolane teve a prisão domiciliar revogada por descumprir as medidas cautelares. Dia 11 de setembro, o Tribunal de Justiça negou outro pedido de HC de Deolane, né? Ou seja, esse é o caso e as pessoas perguntam o que é a lavagem de dinheiro. E aqui eu deixo bem claro para vocês a Lei 9.613. Está aqui, pessoal.
ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, e a pena 3 a 10 anos de reclusão. Incorre nas mesmas penas quem oculta ou dissimula a utilização de bens, direitos ou valores provenientes da infração penal, converte em ativos lícitos, os adquire, recebe, troca, negocia, dá em garantia, guarda ou tem em depósito, movimenta ou transfere, importa ou exporta bem os valores não correspondentes com os verdadeiros, e assim incorre ainda na mesma pena quem utiliza na atividade econômica ou financeira bens e direitos ou valores provenientes de infração penal, participa de grupo, associação ou escritório, tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes nesta lei. Então, esta é a Lei 9.613, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens. E a prisão preventiva? Por que ela foi decretada? A prisão preventiva ela está prevista no Código de Processo Penal, que deixa bem claro, né? A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação de lei penal quando houver prova da existência de crimes ou indícios suficientes de autoria. É exatamente esse o embasamento. Então, logicamente que ninguém aqui é culpado sem sentença penal transitada em julgado, tanto Deolane vai poder desenvolver sua defesa, como Gustavo Lima, mas a juíza da 12ª Vara do Recife entendeu que o Gustavo Lima tem, de certo modo, aí uma participação e quer assegurar então a instrução criminal para que vestígios não sejam apagados, para que provas não sejam queimadas ou que foragidos apareçam, né? Ou que não ocorra o que a ocultação ou favorecimento de indiciados ou suspeitos que estão integrando essa operação, razão pela qual foi determinada a prisão preventiva. Portanto, se você tem bets, tem casas de aposta, muito cuidado. Hoje existem leis a respeito, você precisa regulamentar o seu negócio. Muitas vão perder as licenças agora, porque ainda não se adequaram. Existe uma lei para que você se cadastre na SPA, comprove seu compliance, sua regularidade, para que você possa operar com segurança. Consulte sempre um advogado na área de direito digital para dar o aconselhamento e o compliance jurídico, para evitar que o seu negócio sirva para fins escusos ou que mesmo você esteja utilizando algo fora do compliance que possa gerar processo. E principalmente se você é influenciador, uma auditoria sempre muito importante de você emprestar seu nome, a sua imagem a projetos não legalizados, pois você também pode ser responsabilizado não só civil, mas criminalmente. Compartilhe esse conteúdo, mais pessoas podem precisar, e não deixe de se inscrever no canal.